quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele suplicando: Senhor, meu empregado está doente de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço às ordens, e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado ficou curado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A cura parte de um princípio básico em que eu reconheço que eu preciso de ajuda e por isso eu me coloco à disposição de qualquer coisa, de qualquer pessoa que tenha uma experiência para me curar, que tenha alguma experiência com a dor para me curar. Quando nós estamos doentes, seja com alguma doença física ou com alguma doença espiritual, nós sempre procuramos alguém que entende do assunto para curar a gente. No caso da doença espiritual, o padre. No caso da doença física, o médico. Em que ponto nós conseguimos reconhecer que nós precisamos de ajuda? É exatamente como o soldado fez no evangelho de hoje. Ele observou que o seu funcionário, o seu empregado, estava doente e neste ponto o seu empregado necessitava de uma ajuda, mas não era uma ajuda humana. Ele não queria recorrer mais à ajuda humana, mas ele tinha ciência de que ele precisava recorrer à ajuda de Deus. E isso muitas das vezes nós precisamos ter essa noção. O padre ontem falou uma coisa e sábado também. Ele falou: nós precisamos reconhecer que Jesus está no sacrário. Quando nós chegamos na igreja, e isso eu vejo que é decorrente, eu pego, acho que umas 5, 6 pessoas que ficam lá na parte no banco, né, para poder participar da missa, mas sem nenhuma função, né, aqueles que são leigos. Eu pego, acho que uns 5, 6 pessoas que chegam lá em cima, se ajoelham na frente do sacrário e fazem uma oração. E olha que eu chego lá praticamente com quem abre a igreja. E eu chego lá com quem abre a igreja e saio com quem fecha ela. Até porque a minha mãe tem a chave da igreja. Nós precisamos reconhecer, então, que Jesus está no sacrário. É importante para nós, para que nós não trabalhemos sozinhos. Aí a pessoa vai falar assim, por que nós não podemos trabalhar sozinhos? Porque a pessoa vai falar assim, ah, mas que eu tô lotado de problema em casa, que a minha filha fica desviada da igreja, que o meu filho vive me respondendo, que eu não aguento mais essa minha vida. E eu não sei com quem que eu falo, porque se eu for falar para uma pessoa vai ficar brava, se eu for falar para outra, a pessoa vai ficar mais brava ainda. Aí você tem que pensar um ponto que é muito simples. Quem que você pode falar que a pessoa vai, que ele vai te escutar e não vai dizer nada? Ele vai te mostrar os exemplos, mas ele não vai te dizer nada. Cristo.
Quando nós estamos passando por um apelo, e isso eu citei só um exemplo. Quando nós estamos passando por um apelo, seja família, seja carro, não precisa ser desesperadamente família, mas seja qualquer coisa que nós estivermos passando, nós precisamos falar com Jesus. Jesus está lá no sacrário. Não adianta nós somente comungarmos que nós não vamos falar com ele. Todas as vezes que eu chego lá na igreja com os meus catequizandos, eu sempre procuro falar para eles, ó, vocês não vão lá dar bom dia para Jesus? E antes da gente ir embora, quando acaba o encontro, eu sempre falo para eles, ó, vocês não vão dar tchau para Jesus? Dá tchau para Jesus. Isso é bom para eles. É bom para nós também. Reconhecer que Jesus está lá, que Jesus é como nós, e Jesus foi como nós, então ele entende aquilo que nós sentimos. Ele sabe aquilo que nós passamos. E se nós somos católicos de verdade, nós temos essa fé de que Jesus está no sacrário para curar as nossas dores. Nas próximas semanas nós vamos adentrar na semana do Ó. O que é a semana do Ó? É uma semana em que nós acordamos mais cedo para rezar as antifonas do Ó na igreja. Acordar às 5:30 da manhã para ir na missa. Para quê? Para que nós nos preparemos bem para a entrada do Senhor. Iniciamos neste domingo, domingo do Advento, a espera de Cristo vivo que vem para o nosso encontro. Se nós não soubermos verdadeiramente que Jesus está no sacrário e que ele fica à nossa espera para falar para ele, jamais a gente vai tratar o Natal deste ano como um outro Natal, um Natal inédito, um Natal novo. E aí a gente vai falar assim, ai, mas esse ano, vou falar para você, viu? Esse ano tava meio xoxo. O Natal desse ano não foi legal. O Natal desse ano foi meio devagar, foi meio pacato. Por que que foi meio pacato? Porque nós não entendemos, muitas das vezes, o sentido do Natal na nossa vida. Natal significa renascimento. Se você quiser recriar alguma coisa, se você quiser renascer de alguma coisa, é como se você estivesse criando o seu Natal. É como se você estivesse refazendo a sua vida, criando o seu nascimento. Dentro do Natal nós conseguimos ter esta consciência. Porque Natal a gente pode passar, olha só isso, o padre falou isso ontem. Natal a gente pode passar ele normal, como uma missa normal, mas nós também podemos nos preparar para ele como uma missa muito importante. Ou seja, rezar as missas recomendadas na igreja, no caso as antífonas do Ó. E acima de tudo, fazer a confissão. A confissão é importante porque a partir do Natal é como se nós criássemos, como eu falei, uma vida nova. A Páscoa é uma vida nova e o Natal também é uma vida nova. Então, a partir do Natal, nós precisamos estar com o nosso coração limpo para acolher o Cristo que vem ao nosso encontro, o menino Jesus que vem ao nosso encontro. Por isso é muito importante a confissão no Natal. Não participa bem o Natal aquele que não faz a confissão. Por isso, se você tem tempo, pode ser nessa semana, na próxima, só não pode passar o Natal. Faça a sua confissão. Se prepare, se arrume para o Cristo que veio ao nosso encontro. E aí a gente finaliza só pensando em uma coisa. Por que que é tão significativo montar o presépio no Natal? Quem montou o presépio esse ano? Eu montei. Por que é tão significativo? Por que tem tanta importância? Porque quando nós montamos o presépio, nós se reunimos em família. São Francisco de Assis criou o presépio, não foi porque era bonito, foi para reconhecer a família, para ter a ciência de que nós tínhamos uma família. Porque hoje em dia, filho fica no celular o dia inteiro. O outro chega à noite e não tem tempo de conversar. O outro sai do trabalho, o marido sai do trabalho. Fica o dia inteiro no trabalho, chega à noite, também não quer papo. Fica cada um para um canto. A esposa trabalha o dia inteiro em casa, muitas das vezes não tem muita coisa. Então, o presépio é uma forma de união.
Porque montar o presépio dá trabalho. Você não monta o presépio sozinho. Eu, por exemplo, quando montei o presépio aqui na minha casa, eu não montei sozinho. Montei com a minha mãe e com a ajuda do meu pai também, porque ele ajudou a gente a comprar as coisas, a montar bonitinho, e aí ficou aquela coisa bonita. Quando nós fazemos em união, quando nós temos a ciência que nós precisamos do outro, quando nós temos a ciência que nós precisamos de Jesus, a gente não diz aquela frase: ai, mas Jesus me conhece, ele sabe das minhas dores. A gente diz: eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. E precisar de Jesus não é você somente chegar na frente dele e rezar pedindo para ele as coisas, mas também é você reclamar. Sim, muitas das vezes é bom reclamar com Jesus, porque nós, através da reclamação, entendemos o que Jesus quer para a nossa vida. Então, muitas das vezes, quando você estiver passando alguma coisa, chega na frente do sacrário e diz para Jesus tudo aquilo que você sente. Não esconda. Não tenha vergonha de Jesus. Ah, mas que a gente não pode. Pode. Não tenha vergonha de Jesus. Jesus está lá para te ajudar. Ele quer te ajudar. Só que ele não vai te ajudar se ele não souber aquilo que você precisa. Se ele não souber, na verdade ele sabe, mas ele não quer que você tenha tudo de mão beijada. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer aquilo que nós queremos. O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero ganhar a Mega da Virada. Eu quero comprar uma casa incrível, construir, colocar, ou montar um rancho, colocar um monte de animal lá. O que você quer para a sua vida que você necessita? Ah, eu necessito de um carro. Tá bom. Mas você necessita de um carro para melhorar a sua vida ou para satisfazer os seus desejos? E aí eu finalizo o nosso encontro, o nosso encontrinho semanal, dizendo uma coisa. Nós, muitas das vezes, nos comportamos errado porque nós procuramos satisfazer as nossas vontades e não aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos mais satisfazer as nossas necessidades do que aquilo que nós desejamos. Os nossos desejos devem ficar de lado. Quem já fez aula de educação financeira, por exemplo? Aula de educação financeira, para quem não fez, por exemplo. Para quem não fez, eu vou dizer agora, porque eu estou fazendo esse ano. Esse ano entrou esse componente curricular aí para mim. A aula de educação financeira é a seguinte: você trabalhar com as suas finanças. Então, chega o seu salário todo mês, você vai lá, paga o dízimo, depois paga as contas. Vocês acharam que eu esqueci do dízimo, né? Depois paga as contas. Depois que você pagar todas as contas, depois que você pagar tudo aquilo que é despesa, depois que você pagar tudo aquilo que é coisa, você vai pegar esse restante do valor, o que sobrou, e aí você vai falar: ah, mas agora eu vou gastar com esse dinheiro, vou comprar uma roupa do ano, vou comprar a camisa nova do São Paulo, da seleção brasileira. Não. O que sobrar desse dinheiro, guarda. 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 Monta uma conta poupança e guarda. Exatamente. Lá no meu livro está descrito desse jeito. Por quê? Você não sabe quando você vai ficar ruim. Quando você vai precisar desse dinheiro. Quando acontecer alguma coisa. Se nós fizéssemos dessa maneira com o mundo, com as coisas, nós pensaríamos desse jeito. Eu preciso satisfazer as minhas necessidades primeiro, focar mais em Cristo, para depois, futuramente, satisfazer meus desejos. Porque nada disso aqui vai ficar conosco quando a gente morrer. Nada disso aqui que nós temos vai ficar conosco quando a gente partir. E vejam que interessante, as coisas morrem também. Você vai lá e compra, por exemplo, um computador do ano. Dá 2 anos, o computador começa a travar.
Celular, por exemplo. Eu tenho um ótimo exemplo disso. Quando nós compramos um celular, que nós falamos assim, ah, mas esse aqui é o do mundo. Tem 4 câmeras, aquela coisa bonita. Dá 2 anos que o celular começa a travar. Mas não tem nem 2 anos de uso, ela não tá nem riscada direito. Nem 1 ano, nem 2 anos. 1 ano e meio ele começa a travar já. Por quê? Porque as coisas passam. A palavra de Deus, essa não passa. Essa fica até o fim da sua vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.